Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre o posicionamento de Quiron no signo de Gêmeos ou na casa 3, tá? É importante lembrar que esse vídeo serve para os dois posicionamentos, tá? Tanto no signo de Gêmeos quanto na casa 3. Então, se você tem esse Quiron aí na casa 3 ou no signo de Gêmeos, o que você tem para aprender com esse Quiron? Qual seria a sua missão aí com Quiron nessa posição? Bom, antes de tudo é importante lembrar que já existe vídeos onde eu explico sobre Quiron. Vou deixar no izinho aqui para vocês, tá? Tem uma playlist onde eu explico o significado de Quiron e é onde essa série também está sendo colocada. Então, por exemplo, se você tem Quiron aí na casa 3, mas o Quiron está no signo de Capricórnio, é importante você ir nessa playlist que eu vou disponibilizar para vocês também no box de informação e procurar o vídeo que eu falo de Quiron em Capricórnio ou na casa 10, tá? Se você tem Quiron aí em Gêmeos, mas na casa 6, a mesma coisa, procura lá na playlist Quiron em Virgem ou casa 6 para você completar essa informação que eu estou passando nesse vídeo, combinado? Bom, vamos lá, vamos falar sobre Quiron no signo de Gêmeos ou na casa 3. A gente vai falar da ferida na comunicação, na parte intelectual, no aprendizado, naquela primeira interação com as pessoas, na primeira escolinha, no primeiro teatrinho. Ali provavelmente foram locais ou ambientes que causaram feridas em você. Esse Quiron fala sobre feridas em relação à sua comunicação, a forma que você se expressa, a sua relação com seus irmãos ou a falta de uma relação com irmãos. É muito comum irmãos gêmeos terem Quiron no signo de Gêmeos também, mas eu vou especificar para vocês tudinho sobre esse Quiron. Vamos começar a entender. Para quem tem esse Quiron, esse posicionamento, geralmente as feridas são ocasionadas nas primeiras relações ambientais da pessoa. Ou seja, um exemplo que eu posso dar: na primeira escola, no time de futebol da comunidade, no grupo de teatro da escola. De repente aconteceu alguma coisa ali, você pode ter sofrido bullying, algumas crianças podem ter pego no seu pé, ou de repente você teve alguma dificuldade de entender, de compreender alguma matéria na escola e ficou taxado como o lerdo, ou a lerdinha, ou o burro, a burrinha, né? Ou seja, isso pode ter ocasionado feridas aí na sua relação com as pessoas, tá? E geralmente essas feridas elas vão reverberar na idade adulta, né? Então sempre fica para a pessoa de Quiron em Gêmeos ou na casa 3 aquele medo, aquela insegurança de se colocar, de falar em público, de palestrar, de expressar as suas ideias, de colocar as suas ideias. Porque fica aquela sensação de que se eu colocar, de repente eu vou ser taxado, eu vou ser gozado, eu vou ser exposto, as pessoas vão fazer gracinha comigo, né? Então fica aquele medinho ou aquela insegurança quando você precisa se expressar para o mundo. Essas feridas, obviamente, podem ter sido ocasionadas na relação com seus irmãos. Caso você tenha 1, 2, 10 irmãos, não importa. A questão aqui é que feridas podem ter surgido aí na relação com esses irmãos. Na relação com esses irmãos ou na falta de, que já eu vou explicar. Geralmente aqui, quem tem Quiron em Gêmeos, geralmente aquele primeiro filho ou aquela criança que tem mais destaque. De repente nasce uma outra criança e essa que perde o trono, ou seja, você que tem Quiron aí em Gêmeos perdeu o trono, ou deixou de ser a criança que tinha maior atenção, ou deixou de impressionar os pais e o irmãozinho ou a irmãzinha passou a impressionar mais os pais. Os irmãozinhos começavam a receber mais elogios e você menos, e aquilo foi ocasionando em você uma segurança. Ou seja, os irmãos nasceram, tiveram outras pessoas, né? Aqui o signo de Gêmeos é duplo, né? Então, assim, geralmente essa energia geminiana se compara a outra energia. São energias que se complementam. Então, muitas vezes o que falta em você aparece no outro e o que falta no outro aparece em você. E no meio dessa bagunça toda, de repente você se sentiu super diminuído na sua capacidade e no seu poder de interagir com o meio. Mas isso aqui também pode simbolizar uma ferida
pela falta de um irmão. De repente você é filho único ou filha única, mas sempre teve o sonho de ter um irmão ou uma irmã e nunca teve. E é como se aquela segunda parte ficasse faltando. E você está sempre em busca dessa segunda parte para te complementar, para mostrar para você, para ser aquela referência do que falta em você, de repente. Então fica aquela busca eterna pela outra parte, pelo irmão de sangue que, aí não apareceu. E isso causa uma lacuna muito grande em quem tem Quiron em Gêmeos ou na casa 3. Essa relação também pode ser difícil com vizinhos, com a sua vizinhança, com a sua comunidade, ou com parentes também. Pode ser que tenham aí relações mais difíceis, ou de repente uma relação de muita crítica, de muito apontar dedo, de muito mostrar defeitos. E quem tem esse Quiron acaba tendo uma certa agonia de ficar perto desses parentes ou desses vizinhos, sabe, que ficam ali na janela fofocando sobre a sua vida, né? Isso te incomoda, isso te fere, né? Ou pode ter sido alguma coisa que te feriu lá na sua primeira infância. Então a sua relação com a comunidade, com os vizinhos, com os amigos de infância, isso tudo pode ter sido bastante turbulento e pode, inclusive, refletir na sua vida adulta, inclusive na sua expansão, quando você deseja expandir ou ter aquele certo otimismo e sempre vem aquela lembrança e você acaba se tolhindo, sabe? Você acaba se limitando porque você acha que você não é capaz de expandir, você não é capaz de pensar que as pessoas vão gostar de você pelo que você fala, pelo que você pensa, pelas suas ideias, pela sua forma de expressar. Muitas vezes você acha que as pessoas só vão te criticar, só vão apontar os seus erros. Uma outra possibilidade são os professores. Os professores aí dos seus primeiros anos de estudo podem ter ocasionado feridas em vocês, ou um professor, ou um instrutor, ou um coach, um treinador de esportes, qualquer coisa nesse sentido. E geralmente essas são as piores feridas que vocês podem ter, principalmente daquele professor que olha para você e fala assim: você é burro, você não sabe nada, você precisa estudar, se você continuar assim você não vai ser ninguém, melhora essa letra, melhora a sua postura, o jeito de você falar, como é que você apresenta um trabalho desse jeito. Ou seja, nessa fase da vida, além de ter o professor apontando ali um erro, e o professor é uma figura muito importante para quem tem Quiron em Gêmeos ou na casa 3, imagina aquele professor que está ali em cima de um pedestal criticar você, dizer que você não é capaz, ou qualquer coisinha pequenininha pode se tornar em algo grande. E ainda assim correr o risco de ser gozado pela turma que está ali, pelos amigos, pelos coleguinhas da sala, né? Então tudo isso pode marcar muito, pode ferir muito a sua alma e isso acabar refletindo na sua relação com as pessoas no futuro, com chefes, com pessoas que estão ali trabalhando junto com você. De repente os seus colegas de trabalho ali são pessoas incríveis, mas você sempre acha que eles estão ali tentando te prejudicar, apontando erros, cobrando de você alguma coisa, quando na verdade não estão. Então é importante ficar atento em relação a isso. E essas feridas, elas podem inclusive ter prejudicado na sua forma de se expressar, de organizar as suas ideias na sua mente e até mesmo no papel. Ou seja, isso feriu tanto a sua alma que muitas vezes você não consegue nem organizar os seus pensamentos. Eles ficam completamente vagos. Eles ficam completamente perdidos. Muitas vezes fica num campo inconsciente. Você tenta organizar esses pensamentos, as suas ideias, colocar isso no papel, mas parece que simplesmente não flui. Quanto mais você força, mais difícil se torna para você conseguir organizar essas ideias. Isso é muito característico desse Quiron aí. E justamente por ter dificuldade de expressar as suas ideias, geralmente isso ocasiona impaciência nas outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? As outras pessoas não têm saco para ouvir o que você está dizendo, ou não conseguem esperar você terminar o que você está dizendo, ou concluir a sua linha de raciocínio. E uma coisa que fere vocês na alma de morte é quando vocês estão no meio de um raciocínio e alguém vai lá e interrompe o seu raciocínio, ou fala por cima,
cortando você e você fica ali, caramba, eu tô aqui fazendo um esforço absurdo para colocar minhas ideias aqui, para seguir com as minhas ideias, e vem alguém ali e joga uma piadinha ou fala alguma coisa, ou corta meu raciocínio, ou passa por cima do que eu tô falando e vai lá ou interrompe e fala alguma coisa com o chefe ou com meus amigos na mesa aqui no happy hour. Eu nunca consigo concluir o que eu quero dizer porque as pessoas me interrompem, parece que elas não têm paciência para ouvir o que eu quero dizer, mas isso tudo ocorre de uma forma muito rápida dentro de vocês. Vocês sentem, vocês percebem isso, vocês se reprimem ali e se calam, geralmente se calam, e aquilo fica guardado e a vida continua, mas aquilo fica guardado de alguma forma. É mais uma vez que uma situação ocorre em que você é tolhido, em que você é impedido de se expressar, de colocar as suas ideias ou de organizar as suas ideias. Isso é muito comum para quem tem Quiron em Gêmeos ou na casa 3. E com isso, quem tem Quiron aí, geralmente sentem que não tem capacidade intelectual ou que são incapazes de aprender e também de ensinar. Porque se as pessoas não têm interesse em ouvir o que você tem a dizer, se elas te cortam, se elas te interrompem, você nunca vai conseguir ensinar. E isso é uma grande, grande mentira. Você é um grande professor. Você é uma pessoa que tem muita coisa a ensinar. Você só precisa trabalhar as suas feridas aí. Não deixar que esses eventos que aconteceram no seu passado te impeça realmente de colocar as suas ideias ali. E você tem um caminho muito bonito para conseguir alcançar isso, que já já eu vou falar sobre ele. Uma outra característica desse Quiron é que geralmente existe um certo medo em dirigir, ou talvez porque sofreu um acidente, ou viu um acidente e traumatizou você. É comum pessoas que têm Quiron em Gêmeos sofrer acidentes e ficarem com marcas ou traumas, e isso ocasionar limitações em locomoção. Quiron aqui pode ocasionar crise de pânico, a pessoa não sair de casa, ficar com medo de entrar num carro, de entrar no metrô, num ônibus e alguma coisa acontecer com ela. É como se houvessem riscos da pessoa se ferir quando ela está inserida no sistema, funcionando, né? Nessa energia virginiana, sabe? Tudo funcionando, os carros andando, sinal abrindo e fechando, fluxo de gente indo e vindo, toda aquela movimentação geminiana. Geralmente esse Quiron faz com que a pessoa pare, porque ela fica meio em pânico, assim, a qualquer momento alguma coisa pode acontecer comigo, algo pode me ferir aí, ou de repente fica aquela lembrança do passado de um acidente, pode ser um acidente pequeno, uma batidinha, assim, que ocorreu na infância, no trânsito, e de repente aquilo te traumatizou e você tem medo. E geralmente as pessoas têm medo de dirigir ou tem alguma questão aí com locomoção. E isso também serve para viagens. Geralmente as viagens, para quem tem Quiron em Gêmeos ou na casa 3, se torna um certo martírio, se torna um desafio. Sempre que vai viajar, tem sempre alguma coisa, ou de repente fica doente quando viaja, fica longe de casa, fica longe daquele lugar seguro, aonde você conhece, onde está o hospital, ou de repente alguma coisa acontece com o transporte, o ônibus quebra, ou aquele navio, aquele barco está cheio demais. Todos os meios de transporte, pode ser que aconteça alguma coisa, tenha sempre um empecilho. Ou seja, as viagens curtas, elas se tornam difíceis, e as longas também, tá? As longas também podem se tornar um grande desconforto, um grande desafio, principalmente em relação a línguas estrangeiras, porque quem tem Quiron na casa 3 ou 1 em Gêmeos também tem uma questão aí com idiomas. Muitas vezes não se acham capazes de aprender outros idiomas. Geralmente já tem dificuldade de aprender a língua mãe, o português, por exemplo. E se vocês já sentem que vocês têm dificuldade com o português, quiçá com uma língua estrangeira, quiçá falando francês, inglês, espanhol. Então, geralmente, vocês acham que vocês não são capazes de aprender outros idiomas ou de falar fluentemente. Vai sempre ter aquela dificuldade para desenvolver esse aprendizado, ou pelo menos uma técnica para desenvolver esse aprendizado. Pode ser que existam bloqueios aí. E aqui também fala um pouquinho a respeito de comércio,
de comércio, de venda, do poder de convencimento, sabe? Quando você quer convencer uma pessoa de que um produto é bom, ou que uma escola é muito boa, ou que um curso que você está fazendo é maravilhoso. Geralmente vocês têm dificuldade em elaborar as ideias de vocês, principalmente para convencer os outros que algo é bom, que algo é interessante. Esse Quiron pode trazer dificuldades na troca de produtos, no intercâmbio ou até mesmo no comércio ao seu redor. Pode ser que tenham aí empecilhos, feridas, questões que realmente você tem dificuldade de repente de interagir, de lidar com o comércio, de lidar com a venda, com o convencimento de que um produto é bom. Às vezes você desconfia de todo mundo que vende, ou você desconfia de todo comerciante, ou você contrata uma pessoa para fazer um serviço na sua casa, sei lá, pintar a parede da sua casa. Você fica desconfiado ou desconfiada de que será que essa pessoa é honesta? Será que ela é verdadeira? Será que ela está mentindo para mim ou não? Sempre fica aquela dúvida se as pessoas estão sendo sinceras com você ou não. Ou se as pessoas estão ali para fazer graça com você ou para te sacanear, qualquer coisa nesse sentido. Coisas que acontecem lá numa primeira infância que acaba refletindo na fase adulta, em tudo aquilo que vocês fazem em termos de interação com o meio. E esse Quiron indica que nunca é fácil ir e vir para vocês, tem sempre um obstáculo. É como se não existisse liberdade. É como se sempre tivesse algo ali no caminho aonde se tropeça. Mas obviamente esse Quiron ele fala mais na ferida da comunicação, da sua expressão, no aprendizado, na relação com os professores, com os irmãos, com os parentes, com a vizinhança, com a comunidade. É aí que está o calcanhar de Aquiles de vocês. Mas vocês têm uma missão com esse Quiron, né? É importante vocês curarem esse Quiron. E como que vocês podem curar este Quiron? Bom, primeiro é importante vocês entenderem que quanto mais lógicos, racionais, inflexíveis vocês forem, mais difícil, mais cristalizados vocês vão ficar na comunicação, na relação com o outro. Ou seja, uma grande parcela da comunicação de vocês precisa vir de uma esfera mais intuitiva ou sensitiva. Vocês colocando esse lado mais sensível, mais sensitivo de vocês e principalmente mais intuitivo de vocês em ação, vocês podem ter certeza que a comunicação de vocês vai fluir maravilhosamente bem. Não adianta ser só razão, ser analítico, ser altamente crítico, controlador, meticuloso em tudo aquilo que vocês fazem. Vocês se cobram muito. Quanto mais vocês se cobram, menos vocês conseguem se comunicar. Quanto mais vocês se soltam, confiam, deixam essa energia fluir, acreditem, melhor para vocês. Acredite nisso. Tenha otimismo. Confie que você é bom no que você faz, que as suas ideias são boas, que uma hora as pessoas vão te ouvir. Se alguém te cortar, continua falando. Ou chega para essa pessoa e fala ali, tá cortando aqui, porque deixa eu terminar de falar. Até que as pessoas aprendam a respeitar você, a respeitar o seu tempo de falar. Então se comunique. Interrompa a pessoa também, fale, eu estava falando, você pode permitir que eu termine aqui meu raciocínio? E fala. Mas no momento que você faz isso, não fica se diminuindo, se colocando como chato da parada, sabe? Caramba, pega mais leve com você, fica mais tranquilo, deixa a coisa fluir, confie na sua intuição e deixe ela fluir, que você vai ver que podem sair coisas lindíssimas. Mas também, cuidado para quando você for falar, você não ficar vagando. É importante você ter uma ideia do que você quer falar, de você se organizar antes, de você se preparar antes, de você fazer uma pautazinha, principalmente nos assuntos de trabalho, quando você estiver sob pressão. Procura sempre se preparar bem. E depois que você conhece o caminho das pedras, que você sabe por onde você vai caminhar, deixa fluir. Deixa fluir. Deixa a sua intuição falar. Você tem muito feeling. Você tem uma percepção muito boa de um quadro maior. E esse quadro ajuda você a perceber para onde que aquilo ali está indo. E você tem uma capacidade de interpretar o que as pessoas estão sentindo pelas expressões do rosto, pela comunicação do corpo. Toda forma de comunicação que os outros
passam para você, você interpreta, você percebe. Então você pode ter o jogo de cintura de Gêmeos nessas horas, porque você está super ligado, você está super intuitivo, você está super sensível ali e está pegando, captando tudo e analisando tudo. Traz todas essas informações para esse Quiron aí e transforma essa energia em uma energia altamente curadora. E com isso você pode ajudar outras pessoas a se comunicarem, não do jeito tradicional. De repente você pode ajudar as pessoas a se comunicarem, sei lá, em braille. De repente você pode aprender a linguagem de sinais. Ou sabe aquela comunicação por audiodescrição, quando você descreve o que você está vendo para quem é cego? Isso é uma forma maravilhosa de você ajudar as pessoas que têm dificuldade, que têm feridas, que têm limitações na comunicação, seja na visão, na audição, na fala. Você pode ajudar essas pessoas. E através desse trabalho altamente delicado, sensível, você pode expandir os seus horizontes e aprender um universo novo e passar a ensinar as pessoas coisas incríveis. Você vai aprender muito. No momento que você aprende muito, você passa a ensinar para as pessoas também aquilo que você aprendeu através das suas experiências com essas pessoas especiais. Mas é claro que você pode trabalhar também com dublagem ou ser um intérprete. Você pode ser um crítico de cinema. Um crítico de cinema seria bacana. Ou de livros. De repente você pode ser um devorador de livros e você colocar, sabe aquelas críticas que você recebeu na sua infância, na sua adolescência? Você pode transformar essas críticas em críticas positivas para, sei lá, cinema, livros, autores, escritores aí. De repente você coloca a sua crítica ali, né? E cada trabalho desse que você faz, de certa forma você está aprendendo. No que você aprende, você se torna capaz de ensinar. Um outro ponto importante para você curar esse seu Quiron é: seja um bom ouvinte. E para você se tornar um bom ouvinte, é importante você fazer parte desses grupos em que as pessoas falam, mas elas também se calam, como um grupo de autoajuda, por exemplo, ou esses workshops que existem por aí, onde você faz trabalhos em grupo, em que o foco é o autoconhecimento. Então, cada um tem a sua hora de falar, cada um tem a sua hora de contar a sua história, e você tem a sua hora de falar também. Então, assim, ao mesmo tempo que você fala, que você chega o seu momento de contar a sua história, de colocar os seus pensamentos e os seus sentimentos ali, você também é capaz de ouvir. Você também se torna obrigado, de certa forma, a ouvir as outras pessoas, porque às vezes aquilo ali vai fazer parte de uma dinâmica dentro do workshop, que você precisa prestar atenção na história da outra pessoa, né, daquele segundo lá que está faltando, de repente, né, chegou a hora de você encontrar alguém para começar a interagir aí. É dar atenção ao outro, é prestar atenção no outro, é dar espaço para o outro, né, não é ficar tão distante. E é importante não se distanciar, porque esse Quiron faz naturalmente que você se distancie das pessoas, do convívio com o meio, com a sua vizinhança, com as pessoas próximas, porque você se sente sempre ameaçado ali por elas. E aí a tendência é você se distanciar e se fechar no seu mundo, ou no seu mundo de fantasias, ou simplesmente ir para o seu universo particular e lá ficar de boa, estudando sozinho, se informando sozinho, mergulhando nos conhecimentos e nas teorias malucas aí sozinho, sempre sozinho ou sozinha, né? É bom evitar isso. É importante para você curar o seu Quiron, você fazer parte desses grupos, você interagir com esses grupos. É muito importante. Então, sai da toca, interage com o meio, sem medo de represálias. Fala, se expresse, se comunica como se ninguém estivesse olhando. É simplesmente isso. Fale, se expresse como se ninguém estivesse olhando para você. Faz por você, confiando e acreditando em você, porque você é ótimo no que você faz. E no momento que você ensina, você passa a aprender. E isso é lindo. Tá certo? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo sobre a ferida de Quiron na casa 3 ou no signo de Gêmeos.
Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo ajude vocês no entendimento dessa ferida, para que vocês possam trabalhar melhor essa ferida. Lembrando, se vocês têm Quiron na casa 3, mas em outro signo, como peixes, por exemplo, é importante vocês olharem na playlist que eu estou disponibilizando aqui para vocês, para ver aonde que está, por exemplo, o signo de peixes, tá? Quiron em peixes ou casa 12, combinado? É importante vocês fazerem esse complemento. E é claro, gente, aqui eu estou fazendo uma pincelada sobre este Quiron. A gente tem que olhar quais os aspectos que o Quiron está recebendo, se ele está recebendo quadraturas, trígonos, se ele está fazendo conjunção ou não, como é que está o Quiron em trânsito, conversando com seu Quiron. Quiron em Gêmeos tem a regência de Mercúrio, é importante olhar Mercúrio, assim como Touro, é importante olhar Vênus, tá? No de Gêmeos, é importantíssimo olhar Mercúrio, saber como é que está Mercúrio, porque o dispositor do Quiron é Mercúrio. Então, se o seu Mercúrio estiver em Leão, por exemplo, e fazendo quadratura para planetas em Escorpião, esse seu Mercúrio está tensionado aí e vai influenciar o seu Quiron ali. Então, é claro, vocês já conhecem aqui, sabem que tem todo um curso básico, gratuito, que ensina vocês a perceberem e a verem essas questões no mapa natal de vocês, tá? É importante vocês olharem aí Mercúrio, olharem para o Quiron de vocês e verem se está tudo bem com ele. Como é que esse Quiron está conversando aí dentro do mapa, tá certo? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos, ou com quem tem Quiron em Gêmeos ou na casa 3. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.